A parte mais estranha de se ler e mais difícil de se ler são as genealogias, né? Principalmente lá nos livros de Moisés, há muitas genealogias. E a gente começa a perguntar assim: para que isso está na Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos traz ensinamentos, para que as genealogias estão nas Escrituras? E daí, quando a gente começa o Novo Testamento, logo no capítulo 1 do primeiro livro, lá de Mateus, temos lá a genealogia de Jesus. Então, para que serve o estudo da genealogia? Para que nós vamos fazer um sermão em cima da genealogia? Então, o que nós podemos aprender com as genealogias que estão nas Escrituras? A primeira coisa que a gente aprende com a genealogia é que a genealogia, ela cita pessoas reais e não fictícias. Esse é o primeiro aspecto. Então, a palavra de Deus não é um livro de ficção, em que um autor ele começa a construir os nomes de acordo com a estrutura das personagens. Então ele imagina uma personagem de um tipo e ele vai arrumando nomes para aquelas pessoas. A palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela trata de pessoas reais e não fictícias. Assim, nos dando mais um indício da veracidade da palavra de Deus. Então, o primeiro ensinamento que nós temos é que todas as vezes que nós lemos uma genealogia, o Senhor está nos mostrando que ali é uma história real, feita com pessoas que viveram nessa terra aqui, de carne e osso como nós. O segundo aspecto: independentemente do tempo de vida, todas morreram. Então, principalmente quando nós pegamos lá nos primeiros capítulos do Antigo Testamento, nós vemos lá pessoas vivendo 960 e tantos anos, 930 anos, 800 e não sei quantos anos, né? E a gente fica maravilhado com aquilo. Pessoal, você viver quase 1000 anos, quase um milênio, outros 600 milênios, 4 milênios, 400 centenas de anos, né? 400 anos, 500 anos, 300 anos, e a gente fica assim encantado com aquilo. Só que hoje, o que restou? Nada. Essas pessoas também passaram. Então, nos lembra que por melhor que a gente viva, por mais anos que a gente tenha, daqui a um tempo, aqui na Terra, nós vamos virar apenas genealogia, como tantos e tantas. Isso serve de alerta para nós. Então, um segundo aspecto é que, independentemente do tempo de vida de cada pessoa, todas elas morreram. Uma vez na época da cortina de ferro, né, que as Bíblias eram proibidas, quando chegavam as Escrituras, que eles conseguiam contrabandear uma Bíblia, eles davam uma página para cada pessoa. Dividia assim, para que cada um tivesse uma porção das Escrituras. E, numa determinada comunidade lá, sobrou algumas folhas ainda que não distribuiu, e o pastor lá, que estava encarregado de distribuir as páginas da Bíblia, chegou para um irmão lá da igreja secreta lá, e falou assim: olha, tem algumas porções do Novo Testamento que sobraram. Que página que você pegou da Bíblia? Eu peguei lá as primeiras genealogias lá no livro de Gênesis, né? Você não quer trocar por uma porção ali do Novo Testamento? Ele falou assim: de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não troco lá minha genealogia por nada. Mas por quê? Não, porque lá está falando que tal pessoa viveu tantos anos e morreu. Então aquilo serve de um alerta todos os dias para me lembrar que um dia eu também irei passar dessa vida. E eu vivo de acordo com essa lembrança que a palavra de Deus
me traz. Outra coisa que nós aprendemos é que cada uma dessas pessoas, algumas nós sabemos mais detalhes, outras nós só conhecemos os nomes delas porque elas foram citadas aqui na genealogia, né? Mas cada pessoa é cada pessoa. Tem as suas características e uma história de vida diferente. Então, se você pegar as personagens conhecidas de cada biografia, você vai ver que cada um tem uma história. Cada uma tem uma particularidade, cada um tem uma caminhada. O homem, embora eles foram criados assim, com várias características iguais, mas a história não. Cada homem tem a sua história diferente, o seu DNA. Você vê, por exemplo, assim, um casal de gêmeos, né? É redundância falar, né? Um casal de gêmeos, né? Os gêmeos, sim, eles são univitelinos. Você olha e não vê diferença. Mas a mãe olha, o pai olha e conhece a diferença. Então, você vai, por exemplo, assim, num evento, assim, no estádio de futebol, igual eu já tive a oportunidade de ir na época que cabia 2 pessoas ocupavam o mesmo. Irmãos, 2 pessoas já ocuparam o mesmo lugar no espaço, viu? No tempo nos anos 70, 80, se colocava 120 mil pessoas no estádio de futebol, 115 mil pessoas no estádio de futebol, e você olhava assim, todas aquelas pessoas aqui, 100 mil pessoas, todas iguais, mas ao mesmo tempo, todas diferentes. A riqueza com que Deus criou as coisas.